Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, fazendo aqui o debate eleitoral, né, o bate-papo aqui eleitoral, né, fazendo a cobertura das eleições, conversando aqui com candidatos e candidatas que estão aí concorrendo ao pleito e, claro, fazendo política nas ruas. E novamente vamos dar um pulo aí para a terra dos Chavantes, né? A terra aí a cidade de Pelotas. E para a gente poder bater um papo aqui com o Maico Pintecourt, ele que é candidato a vereador pela cidade pelo PSOL. E vamos bater um papo aí sobre a sua candidatura e, claro, falar sobre as enchentes também que atingiu o estado, né, e a cidade de Pelotas. Então, Michael, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, primeiro eu quero agradecer, Guilherme, pela oportunidade da entrevista. O meu nome é Maico Bittencourt Lopes, né? Eu concorro com o nome de Maico Bittencourt, meu número é 50150, eu tenho 45 anos, sou companheiro da Simone, que é professora do Estado aqui na cidade de Pelotas. Tenho uma filha, Maria Clara, que tem 8 meses. A minha formação, eu sou técnico industrial em telecomunicações e bacharel em administração de empresas. Eu comecei a trabalhar lá em 98, né, na antiga Brasil Telecom, que foi a empresa que substituiu a CRT, que era a empresa estatal aqui do Rio Grande do Sul. Trabalhei por 3 anos em Porto Alegre, depois eu fiz concurso e passei para a CE, que era a Companhia de Energia Elétrica do Estado. Trabalhei por 20 anos aqui na minha cidade, em Pelotas. Em razão da privatização, aí começa a minha história na política, eu acabei ficando sem emprego, porque demitiram 80% dos trabalhadores. Hoje eu trabalho no Banrisul, que é o Banco do Estado aqui do Rio Grande do Sul. A minha jornada na política, né, para quem ainda não me conhece, ela começou lá em 2019, com a luta justamente pela não privatização da CE, porque aqui no Rio Grande do Sul, segundo a Constituição do Estado, sobre qualquer tema, se tiver 1% dos eleitores abaixo assinados em algum termo, em algum documento por escrito, pedindo a realização de um plebiscito, a Constituição do Estado ela assim determina. Nós fizemos esse trabalho lá no ano de 2020, conseguimos juntar 84 mil assinaturas em todo o estado, sendo 25 mil aqui em Pelotas, e apresentamos na época para o então governador Eduardo Leite, e mesmo obtendo esse número adequado de assinaturas, não conseguimos que fosse feito o plebiscito para que a população definisse se deveria privatizar a Companhia Estadual de Energia Elétrica ou não. Então, a minha caminhada na política começou nesse momento, que eu consegui, junto dos meus colegas aqui de Pelotas, da Companhia de Energia Elétrica, mobilizar um grande número de pessoas, entre colegas, familiares, amigos, né? Conseguimos coletar essas assinaturas num tempo bastante rápido, em mais ou menos 30 dias, 84 mil assinaturas é muita coisa, né? A gente sabe que esse tipo de trabalho ele é bem complexo de ser feito na prática. Então, a partir daí, o Pedro Ruas, do PSOL, entendeu de me convidar para ingressar no PSOL para fazer parte da política. Foi quando eu decidi aceitar e concorri pela primeira vez ao cargo de vereador aqui em Pelotas no ano de 2020. Na oportunidade, eu consegui ser eleito como primeiro suplente de uma nominata de 20 candidatos. Eu cheguei em terceiro. Nós tivemos em Pelotas os 2 vereadores mais votados da cidade, que é a Fernanda Miranda e o Jurandir Silva, e eu consegui chegar em terceiro lugar. Desde então, eu sigo trabalhando e atuando na política, e no ano agora de 2024 coloco novamente meu nome à disposição para concorrer ao cargo de vereador aqui em Pelotas. Perfeito, Maico. E, Maico, acho que a gente precisa falar aí sobre as privatizações, né? E a política privatista que o Eduardo Leite, Sim. né, vem tendo aí para o Estado, que foi um dos responsáveis, né, que ocasionou aí as enchentes. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais, né, por que a privatização é uma das culpadas, né, claro, não é a única, pelo ocorrido no Sul. As privatizações, né, na verdade, elas são uma constante aqui no Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, né, eu vou colocar aqui o meu entendimento, a gente tem um problema muito grande, né, que a gente tem um grupo de comunicação no Estado, que é o Grupo RBS, que apoia
incessantemente, né, a venda de todas as empresas do Estado. Isso começou lá no tempo do Antônio Brito, quando se vendeu a CRT, que era a companhia de telefonia, se vendeu 2/3 da CE lá naquela época, se vendeu a Caixa Estadual, e a renovação do Antônio Brito é o Eduardo Leite, né, que acabou sendo eleito com a proposta de que era uma pessoa de diálogo, de entendimento com as pessoas, de que não fazia nada de maneira arbitrária, mas que na prática se colocou de uma forma bastante diferente, e que começou, antes da privatização da CE, com a privatização das fundações, né, uma série de fundações que fazem a defesa do Estado, do meio ambiente, já haviam sido privatizadas um pouco antes da CE, né, e na sequência foram privatizadas a CE, a Sulgás, que é a companhia de gás, a Corsã, que é a companhia de água, e a gente pôde perceber claramente que o resultado para a população, né, além da qualidade do serviço ter caído muito, né, não por culpa dos trabalhadores que foram contratados posteriormente à privatização, mas sim da falta de estrutura, e no período de enchente influenciou muito porque as estruturas de Estado, por exemplo, se nós tivéssemos a Corsã pública, tivéssemos a CE pública, nós teríamos caminhões, equipamentos, uma série de meios e instrumentos para conseguir atuar de uma maneira mais efetiva na ajuda às famílias que foram atingidas pelas enchentes no Estado. Então, a relação que a gente pode fazer bastante direta em relação às enchentes é que o Estado ficou, na verdade, com pouquíssima estrutura para conseguir atuar e minimizar os efeitos da enchente, além do que o óbvio, né, que o empobrecimento do Rio Grande do Sul nos últimos 15 anos é brutal. A gente perdeu, segundo o último censo, 8% de população. Isso é um dado muito relevante que não se divulga, né? As pessoas simplesmente não passaram a morrer mais pessoas no Rio Grande do Sul. As pessoas, por não terem oportunidades de trabalho, por só verem empresas sendo fechadas, por só verem as oportunidades de concurso no serviço público estarem diminuindo, as pessoas migram para outras regiões do país, né, em especial para Santa Catarina, mas também para outras regiões do país, e acaba empobrecendo o Estado, reduzindo a população e criando uma série de outras dificuldades para todos os municípios do Rio Grande do Sul. Perfeito. E como, né, foi aí lidar com as enchentes de modo geral em Pelotas? Quais foram as dificuldades que vocês tiveram, né? Como que foi aí nesse processo? Aqui em Pelotas, a gente acabou, de uma certa forma, conseguindo, né, ter um preparo melhor, porque a enchente ela começou de maneira mais drástica na região central do estado e depois em Porto Alegre. Então, os acontecimentos em Pelotas eles sempre foram 2 semanas após o que acontecia em Porto Alegre, né, porque o volume de água principal ele desceu para o Guaíba, né, causou todo aquele estrago em Porto Alegre e acabou vindo para cá via Lagoa dos Patos. Então, aqui a gente teve regiões muito afetadas do Laranjal, as regiões do Porto, uma parcela do bairro Simões Lopes, que foram regiões bastante afetadas, com um número muito grande de pessoas que tiveram que sair de casa, né? Graças a Deus a gente não teve mortes, não tivemos nenhuma perda de vida humana que a gente tenha conhecimento, mas o estrago financeiro foi bastante elevado e em relação à ajuda para que as pessoas pudessem se restabelecer, foi bastante ruim, porque não teve nenhum plano do município, por exemplo, para auxílio financeiro para as famílias, né? Os auxílios que existem, que foram utilizados, são os auxílios do governo federal, R$ 5.100 para as famílias, os auxílios através de instituições financeiras para as empresas, mas nada específico do município, né? Tem-se um projeto de isentar alguns meses de IPTU, mas nada de ajudar com R$ 3.000, com R$ 4.000, com R$ 1.000 que fosse, para que as pessoas pudessem comprar o mínimo para voltar para casa. Aqui a gente não teve nada nesse sentido. Então, os danos em Pelotas foram bem mais materiais, assim, no sentido de as pessoas terem que sair de casa, praticamente evacuar algumas regiões da cidade, e não ter o apoio necessário da estrutura do município para retornar para casa. Perfeito. E o Maico, falar um pouco aí das ajudas e tudo mais, né? Para quem que é de fora do estado do Sul, né, que acompanhou a situação aí das enchentes, né, viu que, né, o debate muitas das vezes ficou tomada aí naquela chamada disputa de narrativas, né, que eu particularmente não gosto
né, de usar esse termo, mas já que ele é bastante utilizado, ficou naquela disputa de narrativas. Ah, o governo federal está ajudando, o governo federal não está ajudando, né? Ficou nessa ladainha. Aí, como que você viu essa ladainha que, né, em relação em relação à questão das enchentes do Sul, e se essa disputa chamada de narrativas colabora ou não hoje, por exemplo, para a reconstrução do Estado? Bom, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul foi bem claro, assim, o governo federal foi a única vez na história que se tem conhecimento, criou um Ministério da Reconstrução para atuar aqui no Rio Grande do Sul, oferecendo todo tipo de auxílio, tanto para pessoa física, para famílias, quanto para empresas. Apresentou linhas de crédito das mais diversas, no BNDES, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, através da Caixa Federal, através do Banco do Brasil. O que a gente observou, assim, que aconteceu e causou uma grande problemática, e a gente, em parte, a gente entende, em outra parte não, é que as prefeituras não conseguiam fazer os cadastros para que as pessoas pudessem habilitar aos recursos no tempo necessário. Então, teve municípios como Porto Alegre, por exemplo, que foram mandar a relação de pessoas habilitadas a receber os R$ 5.100 para as famílias, num tempo muito superior ao que seria o ideal. Outros municípios, simplesmente por ser uma questão ideológica e na disputa da narrativa, simplesmente não mandaram nada, como Farroupilha, na Serra Gaúcha, não mandou nenhuma documentação para o governo federal, né? Porque as pessoas muitas vezes têm o entendimento de que o dinheiro, tu passa em algum lugar e alguém coloca na tua mão, né? Não, tem que preencher um cadastro, e as famílias em situação de bastante dificuldade não tinham nem acesso a um computador, muita gente não sabe como fazer esse tipo de situação, então as prefeituras não tinham um número suficiente de pessoas, assistentes sociais e pessoas para auxiliar as famílias a fazer os encaminhamentos necessários para que os recursos chegassem até elas. Foi isso que a gente observou muito e claro, né? Sempre a questão política, o governo federal não ajuda, o governo estadual não ajuda. De fato, o que aconteceu aqui é que foi a maior injeção de recursos financeiros da história do Rio Grande do Sul. Claro que por um motivo justo e necessário. Então, talvez em outras regiões do país, o governo federal não ajudou. Não, o governo federal aqui no estado fez o maior auxílio financeiro da história do Rio Grande do Sul, tanto que a partir do mês de junho, o produto interno bruto do Rio Grande do Sul superou qualquer expectativa justamente pela injeção de recursos públicos através do governo federal. Certo. E como que está a vida da população de Pelotas depois das enchentes, né? Porque a gente escutou bastante, né, as enchentes, a população, né, que foi afetada. A população conseguiu se reconstruir, né, depois disso tudo. Como está a situação das pessoas que perderam imóveis, casas, né? Tiveram aí perdas materiais aí grandes, né? Como que está sendo feita? Guilherme, essa é uma pergunta muito importante, assim, eu vou aproveitar já para te colocar de uma forma um pouco diferente, assim, Pelotas é como se tivesse uma enchente ou uma catástrofe há quase 15 anos aqui. A enchente, propriamente dita, em relação a esse período de maio, agora de 2024, foi um fator que dificultou muito as pessoas, como eu mencionei, não tiveram nenhum auxílio financeiro do município para retornar para suas casas, para readquirirem seus móveis, ou para reformarem as casas que perderam, não teve do município, não teve praticamente nada, o recurso que veio via governo federal e alguma coisa do governo estadual, mas aqui em especial, e esse é o motivo da minha candidatura, o principal, aqui a gente vive numa situação de muita pobreza. Pelotas, ao longo dos últimos 20 anos, aqui só fecham empresas, só encerram-se negócios de longa data, não vem absolutamente nada para Pelotas. Nós temos aqui o governador do Rio Grande do Sul, ele é natural de Pelotas, foi prefeito de Pelotas, e não trouxe absolutamente nenhuma empresa para gerar oportunidade para que as pessoas possam trabalhar aqui em Pelotas. Então, tu perguntar sobre a enchente sim, foi um fator que agravou ainda mais a nossa situação, mas a gente já veio num estado muito ruim ao longo dos anos, porque aqui, como eu mencionei, são só encerramento de empresas, são falta de oportunidade para as pessoas poderem se desenvolver, e aqui, da mesma forma que acontece no estado, a gente vem perdendo população ao longo dos anos, porque as pessoas se formam aqui em Pelotas, a gente tem uma universidade federal, a gente tem um Instituto Federal de Tecnologia, tem 2 universidades de medicina em Pelotas, e o que as pessoas vêm fazer aqui? Elas vêm estudar já sabendo que quando eu me formar, provavelmente eu tenho que ir embora da cidade,
ou eu me sujeito a trabalhar no comércio, que são os serviços que tem aqui em Pelotas no comércio, ou muito pouco de serviço público, ou então tentar achar uma forma de sobreviver, porque emprego na indústria, que é onde a gente tem um salário, né, mais adequado, consegue ter uma vida mais digna, a gente praticamente não tem aqui em Pelotas. Então, a enchente foi, dentro do contexto, ela agravou uma situação que já vem muito ruim ao longo de muitos anos. Entendi. É uma coisa interessante, né, que você falou. O fato, por exemplo, de ter uma universidade como a UFPEL, Pelotas consegue aproveitar o máximo que tem essa universidade? Na minha opinião, não. Até pelo contrário, assim, aqui a atual prefeitura, né, ao invés de usar a inteligência que tem aqui do meio acadêmico, aqui tem muita gente qualificada, né, na UFPEL, no IFSUC também, é um Instituto Federal de Tecnologia reconhecido em todo o Brasil. Na minha opinião, não se aproveita 20% do potencial da universidade, a gente não faz parceria com a universidade, não aproveita os estudos, né, de viabilidade para trazer empresas para cá, para gerar oportunidades para as pessoas. Isso simplesmente é como se não existisse a UFPEL em Pelotas nesse sentido. Então, a minha avaliação é que não se aproveita praticamente nada da universidade, numa visão de mundo de que só o privado tem valor, só o privado consegue trazer algum retorno. E o resultado disso, a gente pode olhar pelos números, né? Pelotas, dos municípios com mais de 200 mil habitantes, tem os piores índices de educação, de saúde, desenvolvimento econômico. O nosso IDH é o mais baixo de todos os municípios com mais de 200 mil habitantes no Rio Grande do Sul. Isso é um resultado que não é como tu falou, assim, não é narrativa, são os fatos. Se qualquer pessoa, independente da ideologia, pesquisar na internet a respeito desses dados, a gente vai constatar que provavelmente Pelotas é uma das cidades mais pobres do estado e menos desenvolvida econômica e socialmente no Rio Grande do Sul. Entendi, porque é uma coisa muito, né? Porque aqui, né, eu estou falando de São José dos Campos, né, interior de São Paulo. Sim. E aqui não tem uma universidade pública e é o tamanho aí de uma cidade, né? Não vou falar aqui de Porto Alegre, mas né, uma cidade grande comparado a muitas, né? E em Pelotas tem uma universidade pública que não tem aqui em São José, né, e não consegue aproveitar o máximo dessa universidade. E o Michael, você falou, né, inclusive no seu perfil do Instagram, que você é marido de professora e filho de professora também, né? E aí eu te pergunto, como que você avalia os problemas aí da educação de Pelotas? Quais são as demandas, né? O que você tem acompanhado nessa área? Aqui em Pelotas, né, e vale também para o estado em relação à educação pública, o que a gente acompanha é um desmonte absoluto. Vou falar um pouco a nível do estado, né? A minha companheira, ela é professora da rede estadual, né? No estado, que se nos últimos 10, 12 anos se opta por contratar professores de forma emergencial ou de contratos temporários e não fazer concurso público. O último que teve um agora no início desse ano, após muita pressão dos sindicatos, das instituições de ensino, com 1.500 vagas para todo o Rio Grande do Sul. Então, a educação no Rio Grande do Sul e em Pelotas está muito precarizada. A gente consegue observar um projeto de estado, de município, separando as pessoas no conceito de gente, para 15%, 20% da população, e subgente para os demais 80%. Quem estuda na rede pública estadual, né, tem uma condição muito precária de aprendizado, porque os professores recebem muito mal, né, já uma grande parcela não é nem servidor público do estado ou do município, é contrato temporário, e não se tem uma condição de infraestrutura para se fazer um ensino de qualidade. Os professores lutam muito para conseguir transmitir o conhecimento, fazer o básico, mas as condições, as ferramentas para conseguir exercer o ofício de professor são muito, muito precárias. Então, o resultado prático disso é que, ao longo dos últimos anos, a gente acompanhar a evolução dos indicadores de educação no estado e no município de Pelotas, que é uma cidade educadora por essência, a gente está piorando a cada ano que passa. Isso é muito ruim, é muito triste, e, na minha avaliação, é um projeto
de cidade, é um projeto de Estado, de que as pessoas se dividam nesses dois grupos. Quem tem condição de pagar uma educação particular com mais qualidade vai ter um certo tratamento, 80%, 90% da população vai ficar com o que sobra, e era isso. E em relação às demandas, né, da categoria dos professores, né, quais são aí o debate que existe na cidade de Pelotas, mas também no Rio Grande do Sul, onde você consegue aí acompanhar? Bom, em relação às demandas dos professores, a principal, logicamente, é em relação ao salário. Aqui em Pelotas e no estado, se diz que se paga o piso, mas para completar o valor do piso salarial dos professores, se tira direitos que eles adquiriram ao longo dos anos. Então, se consegue pagar o piso, retirando uma série de benefícios que haviam sido conquistados ao longo de muitos anos. Então, o que acontece ao longo dos anos é que os professores acabam perdendo renda e mantendo as mesmas tarefas e absorvendo cada dia mais relatórios, documentação que teria que fazer a Secretaria de Educação do município, do estado. Então, criando uma situação para que o professor cada vez consiga trabalhar com menos qualidade. Aqui em Pelotas, por exemplo, em 2023, a prefeita atual aprovou uma nova lei para retirar o adicional para o aluno especial. Os professores do município recebiam uma verba de R$600 quando havia algum aluno especial na classe, que quase todas as classes do município têm. Ela aprovou uma nova legislação para retirar esse direito salarial para, em tese, reduzir custos para a prefeitura. Então, com isso, cada vez mais, o que tu faz? O que acontece quando tem um tipo de atitude dessa? O professor que tem qualificação, ele vai buscar ir para uma outra rede, ou uma rede particular, ou vai tentar ir para a rede federal, e acaba deixando a educação do município com cada vez menos qualidade. Os que não conseguem sair vão receber um valor de salário menor e com a mesma carga de trabalho ou mais. Então, isso vai precarizando a educação ao longo dos anos e, por fim, quem perde mais é o aluno e a família de cada aluno. Certo, ô Maico. Maico, aí em Pelotas, né, vocês estão passando por um problema que se aqui em São José não tiver luta, mobilização, a gente vai passar pelo problema igual, que é a questão dos banhados, né? Que a prefeitura aí resolveu, né, permitir que se avance, né, nos banhados aí da região aí de Pelotas, e aqui em São José, se não tiver luta, o caminho vai ser a mesma coisa. Como que você vê esse avanço aí nessas regiões de banhado, né? Inclusive, minha irmã que mora aí em Pelotas, né, conversou comigo sobre isso. E qual que é as bandeiras aí que você levanta em relação ao meio ambiente? Aqui em Pelotas, a questão imobiliária ela é muito séria, porque se alterou o plano diretor da cidade, permitindo-se empreendimentos imobiliários em regiões de banhado, que eram regiões que protegiam a cidade nos períodos de grande chuva, faziam absorção das águas. Aqui em Pelotas se criou, né, na minha avaliação, uma grande bolha imobiliária. Se construiu um número absurdo de imóveis em relação à proporção da população, imóveis para classe média e classe alta, que já estão prontos e não se consegue vender. A gente tem uma bolha imobiliária muito séria aqui em Pelotas, em locais que deveriam ter sido preservados pela questão ambiental, não se deveria ter construído numa série de locais aqui na cidade, Parque Una, Lago São Gonçalo, tem regiões ali perto do estádio do Campo do Brasil, do Bento Freitas, então, que se ocupou, se fez empreendimentos imobiliários de grande porte, e que, além de fazer a destruição do meio ambiente e diminuir muito a proteção da cidade em relação às cheias, também não se consegue vender esses imóveis, porque é uma questão que a gente tem que analisar até economicamente. Se fez um número tão grande de prédios e apartamentos, e tu não tem para quem vender. Simplesmente não tem. Qualquer pessoa que fizer esse exercício, que é aqui de Pelotas que está assistindo a nossa entrevista, faz um exercício de passar durante a noite em qualquer um desses empreendimentos, vai se observar que não tem 30% com pessoas morando. Se criou um grande elefante branco em Pelotas, um grande elefante econômico, e não se consegue vender esses imóveis e segue se construindo imóveis de médio e alto padrão, sendo que a necessidade principal de Pelotas é imóveis para a população de baixa renda, que precisa, sim, ter imóvel para morar, para moradia, não para especulação financeira.
Em relação à questão ambiental, a maneira que eu vejo é rediscutir o plano diretor da cidade, se verificar novamente as áreas que têm que ser protegidas ambientalmente e aplicar a lei. Aonde não pode construir, pronto. Tem uma série de áreas livres na cidade que se tem entendimento que vale a pena economicamente fazer um investimento, que é possível fazer. Mas nessas áreas de banhados, de regiões que todos os especialistas na área ambiental sabem que não se deve construir, porque justamente no período de chuva, e os últimos 2 anos têm nos mostrado que vão continuar os períodos de muita chuva e de possibilidade de alagamento e de enchente, nesses locais a gente tem que voltar a preservar. Não adianta pensar só por um lado e acabar inviabilizando, inclusive, os próprios empreendimentos. Muita gente, por exemplo, que ia investir no Parque Una, no Lago São Gonçalo, ou outros empreendimentos que estão em área de banhados, eu tenho certeza que hoje vão pensar 2 vezes antes de colocar o seu dinheiro lá. Entendi. E eu entrevistando aí outros candidatos, né? Você falou aí da questão da situação da pobreza em Pelotas, né? Também a gente que tem que colocar a situação da população de rua. Por que não oferece, né, esses empreendimentos aí que não estão sendo devidamente ocupados aí para tratamento e inclusive moradia para essa população de rua, né? Claro, oferecendo toda assistência aí por trás para que ela consiga se manter, né, numa moradia. Olha, na minha avaliação, né, Pelotas tem 1.973 pessoas em condição de rua. É o maior número de pessoas em condição de rua de todo o estado. A gente tem mais pessoas morando nas ruas do que em Porto Alegre. Isso é incrível a gente falar sobre isso, mas é a realidade. Não se faz isso, na minha avaliação, porque é um projeto político, ideológico, de que as pessoas elas têm preço, né? Elas não têm valor. Se tu tem uma certa determinada condição financeira, não vai te alcançar nenhum braço do Estado, porque a linha de que quem governa Pelotas hoje, ela tem um entendimento de que as coisas são sempre pelo lado financeiro. Como essas pessoas não vão trazer um retorno direto financeiramente, não se faz uma política adequada de cadastro, verificação da situação, adequação de locais para que as pessoas possam morar, ou ao menos um local que a pessoa possa tomar um banho quente e trocar a roupa, fazer uma refeição, escovar os dentes, ter o mínimo de dignidade, sabe? Nem isso é feito em Pelotas. As pessoas simplesmente, por qualquer local que tu andar em Pelotas, no calçadão, no centro, nos bairros, tu vai encontrar um número que nunca se teve na história de Pelotas, tanta gente morando nas ruas, em situação tão precária. Parece que a nossa Secretaria de Assistência Social ela é só para ter um nome, uma Secretaria de Assistência Social, só que a atuação é precária, não chega próximo das pessoas, não se tem nenhum plano nesse sentido, como tu mencionou, tu está em São José dos Campos, tu consegue enxergar com clareza, se a gente tem um número muito grande de imóveis disponíveis para moradia, não se tem nenhuma iniciativa no sentido de tentar encontrar uma solução, sabe? Eu não digo assim, eu tenho a solução ideal, não, eu não tenho a solução ideal, mas tem um debate sério da sociedade, chamar todos os entes, todas as pessoas que têm participação na sociedade, que têm conhecimento de assistência social, de discutir o assunto, de encontrar soluções práticas, mesmo que no primeiro momento sejam paliativas, só para devolver um pouco da dignidade, mas ter alguma atuação nesse sentido. O que a gente percebe aqui em Pelotas, eu imagino que eu não estou exagerando, porque quem está nos assistindo que é daqui ou que vem eventualmente a Pelotas, a nossa cidade está sob um completo abandono, é triste entrar em Pelotas. Tu entra pela Fernando Osório, que é a principal via de acesso da cidade, é buraco nas ruas, é mato alto no meio-fio das avenidas, as ruas, vilas e bairros, a periferia, é muito pior a situação. A impressão que eu tenho como pelotense é que esse governo atual ele abandonou a cidade. Ele pensou, olha, eu sei que eu não tenho nenhuma chance de reeleição, então eu entreguei, e quem assumir a partir daqui que vai ter que encontrar uma solução. É esse o sentimento que a gente tem aqui. Parece que assim, tu tá exagerando. Não, eu não estou exagerando, porque eu caminho pela cidade, eu estou no calçadão, participo das caminhadas pelos bairros e por todas as regiões da cidade. A nossa cidade está abandonada, e não é um exagero. Qualquer local, se tu andar em 3 quadras em Pelotas, tu vai encontrar o que eu estou dizendo. É buraco na rua, é sujeira, é areia grossa nos meios fios das calçadas, é mato, e é pessoa passando necessidade de toda ordem. Assim, Pelotas está nessa situação já há alguns anos, só que parece que esses últimos 2 anos a situação se agravou muito.
Perfeito. E o Maico, como que tá como que a população está recebendo aí a sua campanha? Olha, a minha campanha, assim, como tu percebeu ali pelo meu perfil do Instagram, eu me coloco como um trabalhador, e essa é a minha realidade. Eu venho do mundo do trabalho, né? Meu pai era técnico industrial em telecomunicações, trabalhava na antiga CRT. A minha mãe é professora do estado, aposentada, e continua dando aula no município, aqui na Escola Mariana Eufrásio. Eu percebo a receptividade da população em relação às minhas ideias como muito boas, assim. Inclusive hoje eu fiquei muito feliz, assim. Hoje fiz a campanha no calçadão e chegou um rapaz ali bem tímido. Ele disse: eu queria conversar contigo. Não, pode falar. Meu nome é Guilherme, o nome dele também é Guilherme. Ele disse que ele estuda engenharia no IFSU. Ele disse: cara, tu é o primeiro candidato que eu vejo em trazer indústria para Pelotas. Estou me formando o ano que vem. Eu não tenho nenhuma perspectiva de trabalho em Pelotas, porque eu não tenho aonde largar meu currículo, eu não tenho empresa em Pelotas que eu possa, pelo menos, almejar uma vaga de trabalho naquilo que eu me formei. Então, eu venho com essa proposta como principal de a gente atuar para trazer empresas para Pelotas, indústrias de tecnologia. Eu trago como... mas de onde tirou essa ideia, né? Pelotas é uma região afastada da capital, no extremo sul do Rio Grande do Sul. É verdade, mas nós estamos a 50 quilômetros do terceiro maior porto do país. A BR que liga a capital, Porto Alegre, a Pelotas, ela vai terminar a duplicação até o final do ano que vem. Um grande gargalo aqui do município, isso é muito importante a gente colocar, porque as pessoas não têm essa informação, que são as praças de pedágio da Ecosul, que a gente paga o pedágio mais caro do Brasil aqui em Pelotas. Essas praças de pedágio, elas terminam esse contrato dia 3 de março de 2026, daqui 18 meses. Então, a gente tem todos os elementos para atrair indústrias e empresas de tecnologia, para gerar empregos com qualidade de salário, como tem em São José dos Campos. Tu pode dar o teu testemunho, e a gente conseguindo atuar na indústria, a gente consegue ter mais dignidade, o dinheiro circula pela cidade e automaticamente a prefeitura acaba tendo mais arrecadação para conseguir prestar um melhor serviço de saúde, de educação, de pavimentação das ruas, de zeladoria da cidade. Então, nesse sentido, a percepção que eu tenho, sabendo o tamanho que eu tenho, eu sou muito consciente, assim, eu não tenho uma equipe de 20 pessoas atuando na minha campanha, 50 pessoas. Eu tenho uma equipe reduzida, mas eu tenho muitas pessoas que me conhecem do tempo da CE, agora do Banrisul, amigos de infância. Até aproveitar, Guilherme, mandar um abraço para meus amigos do condomínio Maitá, no Fragata, que eles pediram mandar um abraço. Vou usar um termo, eu tenho um amigo, o apelido dele é Cabeça Pelada, o apelido do meu amigo, é uma brincadeira que a gente faz, né? Então, mandar um abraço para meus amigos do Maitá, para meus colegas da CE, da Companhia Estadual de Energia Elétrica, para os meus colegas do Banrisul. Então, a minha campanha ela vem com base nesses grupos de pessoas, mas principalmente pela proposta. Eu imagino qualquer pessoa que conhece Pelotas sabe que a nossa principal necessidade é a oportunidade de trabalho com salário decente. Uma pessoa em idade produtiva, se tiver saúde e tiver uma oportunidade de trabalho com salário decente, tem a condição de construir a sua vida com felicidade, conforme as suas próprias escolhas, tem autonomia, não vai precisar depender de mim para fazer alguma coisa. Se tu está em idade produtiva, tu tem saúde, tem um trabalho com uma boa remuneração, tu vai poder fazer as tuas escolhas, tu vai poder desenvolver o teu senso crítico, tu vai poder viver com dignidade. É isso que eu trago na minha campanha, e o que eu percebo nas ruas todos os dias é que as pessoas de todas as idades, pessoas mais velhas, pessoas que já estão aposentadas, pessoas que estão em idade produtiva, pessoas que estão estudando, como esse rapaz, como o Guilherme, que hoje foi falar comigo, concordam. A gente precisa, sim, trazer empresa para cá, para desenvolver a cidade economicamente e, consequentemente, vai trazer um resultado positivo para a área social. Muito do que não se faz em Pelotas, além da desorganização administrativa, é pelo nosso estado de avançada pobreza que a gente se encontra. Maico, né? Fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar o nosso papo, né? A gente sabe que um salário de um vereador, né, é bem maior do que um salário de um trabalhador, né, normal aí comum. Aí eu te pergunto, falta para os vereadores saber como que um trabalhador vive, quais são as dificuldades para poder estar lá na política, que muitas vezes o cara recebe 10, 20, 30 mil, acaba se acomodando, né? Olha, Guilherme, assim, eu tenho uma visão bem clara sobre isso, assim, né? Primeiro eu vou ressaltar, assim,
eu tenho muita satisfação de fazer parte do pessoal, porque os parlamentares, né, que estão hoje na Câmara em Pelotas se posicionaram claramente contra o aumento dos salários que foi proposto e aprovado nesse ano, né, agora aqui em Pelotas. Então, eu tenho bastante satisfação nesse sentido. Os parlamentares que estão representando o pessoal na Câmara de Pelotas me representam também, porque se posicionaram de maneira clara em relação a isso. O que eu penso sobre isso, né, a gente vive, vou trazer uma relação com o mundo da tecnologia. Muitas vezes as pessoas, por viverem no mesmo ambiente, vivem numa bolha, né? E imaginam que aquela bolha é a realidade da cidade. Então, quando tu pede uma aprovação de aumento de salário de 14 mil, que para Pelotas já é bem alto, 14 mil para vereador, passar para 18, na minha avaliação, tu está completamente fora da realidade do município. É um tapa na cara do trabalhador, da trabalhadora, da dona de casa, de qualquer integrante da população, tu apresentar uma proposta de aumento de salários nesse sentido e ainda votar e aprovar um absurdo desse. É o que eu penso. Por isso que eu tenho entre as minhas propostas, para mim nunca perder a noção da realidade, para mim nunca ter a tentação de perder a realidade, botar a minha banca que eu boto no calçadão hoje para pedir voto, a cada 15 dias fazer a mesma coisa para prestar conta e para ouvir as pessoas na rua. Não tem político que sabe tudo, né? Então, se tu nunca perder essa conexão com a população, de manter o contato permanente, tá sempre de peito aberto para conversar com as pessoas, para receber cobrança, para receber elogio, para receber sugestão, eu entendo que, independente de ideologia, é uma forma que tu tens de conseguir manter os teus pés no chão. Não é possível que a gente tenha entre os nossos 21 vereadores, um deles que não saiba que pedir um aumento desse numa cidade como Pelotas é o maior dos absurdos. Assim, isso traz um desgosto muito grande para a população. Tu ter alguém que apresente um projeto desse e tu ter a maioria dos vereadores votando a favor de uma coisa dessa. Na minha avaliação, é isso que eu entendo. Perfeito, então, o Maico. Então, acho que é isso aí. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer, né, imensamente, né, a sua participação, né? Gostei bastante do nosso papo e passo a palavra para você fazer suas considerações finais e fazer aquela brincadeirinha, né? Chavante ou Lobo? Cara, assim, ó, isso é interessante. Eu sou Áureo Cerulho, né? Áureo Cerulho. Eu faço parte da minoria em Pelotas. Mas eu preciso explicar, assim, porque o meu pai foi muito inteligente quando ele fez eu escolher um time, né? Ele me levava sempre nos jogos do Pelotas. Isso era lá pelos anos 80, 88, 92. E naquela época o Pelotas estava muito bem e o Brasil estava na segunda divisão. Então eu criei uma relação com o Pelotas, né? Eu ia no estádio, tu come amendoim, né? Escuta aquele ambiente de jogo, churrasquinho tradicional. Então, eu fui descobrir que existia o Brasil quando eu já tinha 15 anos e eu já tinha me identificado com Pelotas. Então, eu sou Pelotas e não tem como mudar isso, porque essas coisas são do coração, né? Não tem como a gente mudar. Mas eu sou aquele... Nesse campo, assim, eu sou muito político, assim. Eu não seco o Brasil, porque eu entendo que o Brasil e o Pelotas são uma representação muito importante da cidade. Então, quanto mais longe, eu sou daquele pensamento assim, qual é a rivalidade boa? O Brasil chegou na Série B do Brasileiro, então o Pelotas também tem que chegar. Essa é a rivalidade boa, né? Eu não posso, eu quero que o Brasil caia. Não quero que o Brasil caia. Eu quero chegar no mesmo nível ou melhor. Isso que eu acho que é importante. E eu sou bem bairrista nesse ponto. Eu acho que a gente tem que manter, talvez Campinas ainda tenha, né, essa relação de cidade do interior com times, ainda tem uma grande relação de torcida, mas é Campinas, aí em São Paulo, Santos, obviamente, e Pelotas, né? Os demais municípios do interior dos estados no Brasil geralmente torcem para os times da capital, né? Então, isso é muito importante aqui para nós, a gente manter essa rivalidade sadia, né? Só quem foi no Brapel sabe como é que é, né? Um Brapel, como vai ter o ano que vem, que o Pelotas subiu de novo para o Gauchão, a gente vai ter essa oportunidade de ter um Brapel na Boca do Lobo, que é o estádio maior aqui na cidade, então, casa cheia, dá 18 mil torcedores, então, só quem viveu isso sabe o quanto é uma energia forte, assim, que não se pode perder. E em relação ao lado político, assim, eu quero primeiro, Guilherme, agradecer pela oportunidade, de todo o meu coração, muito obrigado. E eu peço para que as pessoas agora, que a gente sabe que as estatísticas comprovam que 50% no mínimo da população decide o voto nessa semana, que vai começar no domingo, que olhem as minhas propostas, que analisem a questão da importância do emprego. Por que eu defendo
a oportunidade de trabalho, com um salário digno, porque as pessoas tendo o salário melhor, as pessoas fazem o dinheiro circular na economia, automaticamente aumenta a arrecadação do município, e com essa arrecadação maior, fica mais fácil, fica muito mais viável tu conseguir estruturar um posto de saúde, estruturar uma escola pública, conseguir dar um reajuste para os servidores públicos municipais mais adequado. Então, eu venho nessa linha, nesse entendimento de trabalhar muito para atrair indústrias e empresas de grande porte para Pelotas, aproveitando as nossas inúmeras vantagens competitivas. Nós temos, como eu mencionei, a Universidade Federal de Pelotas, o IFSU, uma série de instituições de ensino. Pelotas é polo regional de uma população de 1 milhão de habitantes dos municípios do entorno, polo regional de educação, de comércio, de cultura, de gastronomia. Então, vem muita gente para cá pensando em fazer a sua vida em Pelotas, né? Em poder estudar, se formar e trabalhar aqui. Então, a minha proposta principal é essa. E eu peço, então, que durante essa semana as pessoas reflitam, quem assistir a nossa entrevista, que escute as minhas propostas, que me siga na rede social. A minha principal rede social é o Instagram, é @maico.bittencourt. Então, e no dia 6 de outubro, vota, então, 150 para vereador e 13 para prefeito e vice, que é o Marrone e a Daniela Brizolara. É isso, muito obrigado. Então é isso aí, pessoal, né? Mais uma vez aqui agradecendo ao Maico e eu aqui passando, né? Eu falei, eu vou fichar a camiseta do Brasil Pelotas que eu tenho aqui para fazer a entrevista mas eu gostei. Com o cara aqui, né? Para mostrar aqui. Mas ele torce aí para o time rival, tudo bem, né? Mas eu mais para rivalidade do interior, acho que tem que ser mesmo aí para essa linha. Aqui em São José tem, né, São José e Taubaté, né, que não é na mesma cidade, mas é um clássico bem legal, né, de assistir. Mas falando aí da questão política, né, agradecendo aqui bastante ao Maicon, né, e também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e também no Quai. E quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. Hoje é sábado e por isso, por hoje tá bom aí de entrevista. Um forte abraço e fui.